Olá pessoal, tudo bem? Sou Érico da Silveira Vieira, técnico em processamento de dados, cientista da computação, design, desenvolvimento, engenheiro e implementação. Vou apresentar um mini curso da disciplina Administração de Rede e vou seguir os seguintes temas, certo? Que vai ser tema segurança da informação, rede de dados e suas vulnerabilidades. O objetivo desse mini curso é apresentar as vulnerabilidades que a rede possui, né? Primeiramente, só vou relembrar aqui quais são as funções de um administrador de rede, que seria acompanhar a análise de desempenho da internet, que seria uma rotina para verificar a rede, pois a falta de conexão pode parar o fluxo de trabalho e prejudicar o prazo de entrega dos funcionários daquela instituição. O profissional deve identificar as vulnerabilidades e gargalos que podem interromper a rede. Criar um sistema de monitoramento da rede. Pode ser criado uma rotina, pode ser adquirido uma ferramenta que faça esse acompanhamento para verificar se está tendo um bom desempenho dos computadores da rede, dos servidores e da rede em si, que dentro da rede ali nós iremos ter até mesmo outros periféricos ali, né? E consequentemente manter uma qualidade de prestação do serviço, além disso ajudar a identificar invasões e reduzir perdas dentro da instituição. Gerenciar uma equipe que foca em manutenção. No gerenciamento de equipe, ele é muito mais além do que coordenar uma equipe em si. Você deve ficar atento a novas tecnologias, preparar a sua equipe com as tecnologias e ferramentas de hardware e software que a sua instituição vai utilizar ou que já utiliza. Você também deve motivar a sua equipe a manter uma busca contínua para poder identificar novas ameaças o quanto antes possa vir a acontecer. Propor soluções de criptografia para a segurança da rede de dados. O uso de criptografia se tornou algo, digamos assim, comum. Hoje praticamente todo mundo utiliza a criptografia para proteger a sua rede, e ela é extremamente importante, deixa os dados daquela instituição um pouco mais sigilosos e dá uma certa vantagem para os administradores de rede em relação aos atacantes que podem querer agredir aquela instituição, e você consegue proteger e-mails, os dados da instituição que possam estar localmente em servidores locais dentro da instituição ou alocados em servidores na nuvem. Manter uma boa configuração dos servidores LAN e Wi-Fi seria fazer com que os servidores estejam sempre conectados, certificar que a infraestrutura está em boas condições para manter as boas práticas, evitar o vazamento de dados, o roubo de alguma informação de dentro da instituição. E eu vejo também que existe a necessidade de apresentar palestras, cartilhas, para ajudar os membros da instituição a manter as boas práticas na criação de senha, de como trafegar na internet, de fazer o uso correto do e-mail corporativo, até mesmo o que conversar dentro do local de trabalho, dentro dos e-mails ali. Nada de ficar mandando spam, algumas coisas assim do tipo, né? E evitar abrir esses tipos de e-mail também.
Introdução. Em um mundo tecnológico onde as informações viajam na velocidade da luz, a informação tornou-se o maior patrimônio de uma organização. Para que essa se mantenha firme no mercado competitivo, será essencial manter esses ativos protegidos, os quais estão expostos a inúmeras ameaças. O que eu quero dizer com esse texto? Que hoje nós temos internet fibra ótica em casa, no trabalho, na palma de nossas mãos, com os smartphones, tablet ou até mesmo o nosso próprio computador pessoal, que muitos têm. Hoje muitos trabalham com notebooks. Então, por exemplo, o smartphone ali, nós trabalhamos com 4G, 5G, até superior ao 5G. Então, se fizermos uma análise rápida da velocidade da internet ali, ela vai proporcionar ali na palma de nossa mão uma internet de no mínimo ali 50 megabytes ali de internet em casa. Hoje não se, acredito que não se vende menos do que 150 mega. Então, conforme a velocidade que nós recebemos informações da internet, da rede, os hackers também invadem, atacam com essa mesma velocidade. Então, o que eu vou apresentar neste mini curso? São essas vulnerabilidades que a rede possui, tais como falsificação de IP, ORIP, ICMP, TCP/SIM, adivinhação e negação. Só que primeiro, antes de eu falar dessas vulnerabilidades, eu vou relembrar aqui do TCP/IP SIM ACK ou RADShake. O que seria o protocolo, que é o principal protocolo de tráfego de informações dentro da rede? O RADShake, ele utiliza o protocolo TCP/IP utiliza o RADShake para se comunicar entre duas máquinas, né? Então tem a máquina A e a máquina B. A máquina A, com seu protocolo, ele vai emitir um SIM para a máquina B. A máquina B vai receber aquele SIM, vai fazer a leitura daquele SIM, ver se ele está na rede e vai criar um ACK com aquele SIM e vai remeter para a máquina A com o seu SIM também. A máquina A vai receber aquele ACK, vai verificar se o ACK está compatível com o da rede e se foi compatível com o SIM que ela enviou. E vai receber o SIM daquela máquina e ela vai emitir um ACK com o SIM da máquina B para eles firmarem uma conexão. Dando tudo certo, as duas recebendo os dois ACK uma da outra, eles firmam essa conexão, uma conexão segura com essas duas máquinas. Por que eu estou falando disso? Por exemplo, a falsificação de IP, ela é bem focada no que? No ACK. O atacante vai emitir um ACK falso e vai forçar a vítima ou aquela máquina aceite aquele ACK sem que haja uma desconfiança. Estabelecendo uma conexão através do RADShake com a falsificação de IP, o atacante ele vai ter total acesso àquele equipamento enquanto perdurar aquela conexão. O ataque RIP, o RIP é o protocolo de informação de roteamento. Ele é responsável pela distribuição e informação da rede. Os ataques feitos diretamente no RIP dão ao hack a possibilidade de ler, escrever, alterar rotas, responder as informações de acordo com o que ele acha necessário. O ataque ICMP, o ICMP é o protocolo de mensagem de controle de internet, certo? Possui uma versão muito conhecida chamada ping da morte. Através desse ataque, o fraudador pode reiniciar o sistema, adulterar pacotes, fazer com que o usuário perca informações que ele dentro da máquina ali. O ataque ICMP normalmente ele utiliza-se o ataque DOS para fazer o ataque ICMP.
O ataque TCP/SYN, conhecido como ataque de inundação. Aquela determinada rede sofre um excesso de solicitações SYN. Assim, quando muito pacote SYN é recebido dentro de uma rede, há uma, uma, uma perda de conexão com os usuários daquela rede. Então, você perde conexão com o seu serviço, você digamos, para todo o serviço, então ninguém mais consegue conectar na rede. Isso pode impedir que você salve algum documento na rede, impede que sejam criadas informações pertinentes, até mesmo à segurança. Ele é bem parecido como o ICMP, né? A gente pode ver que é um ataque bem parecido, só que ele não utiliza o DOS, ele utiliza o DDoS. Nós temos a adivinhação de sequenciamento, que ele utiliza o RADShake para fazer o ataque no computador. O agressor ele envia um sinal SYN falso para uma determinada máquina, que normalmente o agressor ele está ali escutando, duas máquinas se comunicando. Ele vai utilizar o quê? O processo do RADShake. Tem duas máquinas se comunicando. Quando elas terminam aquela conexão, ela vai fazer o quê? Ela vai enviar um SYN falso para uma das máquinas que ele tiver, ou para ambas, e vai enviar um SYN falso. O que ele vai fazer? Se a máquina não aceitar, ele vai ter um contador que ele vai gerar um novo SYN e vai emitir de novo. Até que o que? Aquela máquina que ele está tentando atacar imita um ACK e eles firmem a conexão. E vai ser bem parecido com falsificação de IP. Afirmando a conexão, ele vai ter acesso àquele equipamento enquanto perdurar aquela conexão. O ataque de negação é um ataque muito utilizado pelos hackers por ser efetivo. Junto desses ataques, eles podem introduzir outros tipos de ataque junto. Pode colocar um vírus, um worm, um rootkit, uma backdoor, né? E caso caia a conexão, como ele já implementou junto algum outro tipo de ameaça, ele não vai precisar fazer um ataque de negação, que seria os ataques. Quais são os tipos de ataque de negação? Que eu já comentei, que seria os ataques de DOS e DDoS acabam gerando esse tipo de negação, porque são vários emissões de solicitações de um determinado protocolo por inúmeras vezes em continuáveis sequências, né? E esse ataque de negação, você pode reiniciar o serviço, derrubar um serviço, travar um serviço por ele não conseguir suportar a quantidade de solicitações. E por último, os escaneadores. Eu acho que ele é um dos mais utilizados hoje. É o que devemos tomar o maior cuidado possível, por ele ser uma ferramenta. Ele não é um vírus, ele é uma ferramenta já utilizada mesmo antes da criação da ARPANET. Já existia escaneadores que eles foram criados para verificar vulnerabilidades em hosts, né? Então ele foi criado para auxiliar o administrador de rede, só que porém ela acabou se tornando uma ferramenta de ataque. E como eu provo isso? Eu tenho aqui, de acordo com o Instituto 7BR, de janeiro a dezembro de 2020, quais são os tipos de ataque que os seus parceiros normalmente sofrem no seu dia a dia, durante aquele ano. Então eu tenho aqui worm, web, invasão, DOS, entre outros, e tipos de fraude. Mas o nosso campeão aqui com quase 60% é o scam.
Então, quando eu falo que o scan deve se tomar muito cuidado, porque ele consegue identificar dentro de uma rede um equipamento que, se existe uma porta, uma vulnerabilidade ali, ele consegue identificar e com o agressor sabendo dessa falha, ele vai utilizar ela para invadir. Por exemplo, o primeiro ataque que a NASA sofreu foi similar, foi utilizado escaneadores, né? Se eu não me engano, a NASA trocou computadores de um determinado setor, mandou para um local, só que esses computadores permaneceram ligados, sem ninguém utilizando. Eles deixaram lá para uso, sendo que esses computadores não tinham nada de importante. Deixaram lá os computadores lá e não se preocuparam. Porque, ninguém vai querer invadir. Se invadir, não tem nada. Não se preocuparam com aquele equipamento. Só que acontece, aquele equipamento estava dentro da rede deles. Então, o agressor, o que ele fez? Ele identificou que aquelas máquinas estavam dentro da rede e ela tinha acesso a outra rede, uma rede muito maior. Então, ele invadiu aquela rede, escaneou a rede que aquele equipamento estava, encontrou vulnerabilidades e acessou dados confidenciais da NASA através de um equipamento que eles achavam, se invadir não tem problema, esse computador não tem nada de importante, mas ele tinha uma conexão com outros equipamentos que tinham informações sigilosas da organização. Então, quando for desativar um equipamento ou deixar um equipamento ligado a ermo na rede, deve-se tomar o mesmo cuidado com um computador que tenha informações sigilosas para não acontecer esse tipo de ataque, né? A CERT-BR também, só para trazer informação, ela tem aqui, desde 1999 até esse ano, 2023, né, eles fazem o monitoramento com seus parceiros para eles terem uma quantitativa de ataques que eles vêm sofrendo, né? Então, se a gente pegar aqui do início do anos 2000, final da década de 90 ali, havia uma quantidade bem pouca de ataques aos seus parceiros. E conforme foi evoluindo a conexão com a internet, esses ataques vieram aumentando. Podemos dizer que é quase um crescimento exponencial aqui, né? Até em 2014, que houve um pico ali de mais de 1 milhão de ataques. Isso é só em parceiros da CERT-BR, não é no Brasil inteiro, é só parceiros dentro do Brasil. Então, é uma quantidade bem grande de ataques que essas empresas acabam sofrendo. Se eu não me engano, ali por volta de 2010, 2011, ali, começou a se vir muito ataque ransomware, que é o sequestro de dados, e os agressores pediam resgate para devolver os dados daquelas empresas. Então, se eu não me engano, esse pico aí de quase 1 milhão, eu acredito que tem a ver com um pouco ali do ransomware. Então, isso aí abriu os olhos das organizações, e até hoje tem organizações que sofrem ataque. Eu conheço pelo menos 2 organizações que sofreram ataque ransomware recentemente, né? E eles tiveram que até pagar para recuperar os dados da empresa, porque eles não tinham como recuperar aqueles dados. Então deve-se tomar muito cuidado. E eu também não acredito que houve, depois de 2014, houve essa redução, que houve uma preocupação maior, e também começou a vir o LGPD para que seja instaurado em todas as organizações, e até mesmo no exterior. Se eu não me engano, no Canadá, não tenho certeza se nos Estados Unidos, mas o Canadá eu tenho certeza que empresas, instituições que possuem mais de 35 funcionários, ela é obrigada a ter um profissional de segurança de dados. Então, houve uma crescente preocupação
na segurança. Então eu acredito que isso aí ajudou a reduzir um pouco esses ataques que veio ali de 2014, que veio a um volume bem alto ali. Bom, é isso que eu queria apresentar neste mini curso. Essas são as referências, espero que tenham gostado do mini curso e nos vemos no próximo vídeo.